esses aí, todos entreguistas, porque estão entregando o Brasil aos americanos de graça. O negócio da Embraer não pode ser chamado de negócio, é negociata. Entregaram a Embraer para a Boeing, que está falindo, para fechar. Entregaram a base de Alcântara, entregaram cota de importação de trigo, entregaram visto unilateralmente. Qualquer pessoa de Salvador tem que ir no consulado, passar não sei quanto tempo, responder 50 perguntas, para ver se pode ser visitado em Irlanda ou não. Os americanos podem vir, quebrando o princípio da diplomacia internacional, que é a reciprocidade. E o Brasil não é um país que esteja desorganizando a Europa, que não pede visto ao Brasil. Por que os americanos querem ser mais do que a Europa? E eu não tenho nada contra a sociedade americana. Estou dizendo que hoje esse governo é governo títere dos interesses norte-americanos. 1/3 dos combustíveis que nós estamos consumindo no Brasil, em números redondos, são hoje importados dos Estados Unidos, enquanto 1/3 das refinarias brasileiras estão paradas. Então a Camaçari vai fechar, se vocês não abrirem o olho. Vai fechar, se não abrir o olho, porque toda a política é de desmantelar a capacidade de autonomia do Brasil em petróleo, gás e bioenergia. Aceitaram a cota de etanol. Nós estamos comprando etanol de milho e de beterraba dos Estados Unidos, subsidiado, destruindo o nosso esforço. Quem inventou o etanol fomos nós, o biocombustível, que é uma oportunidade de ouro. Então, repare, eu estou desenhando aqui alternativas e soluções, mas a premissa é a resposta daquela pergunta. Existe solução individual? Não. Essa solução exige um projeto. Existe condição do mercado individualmente, espontaneamente resolver? Não. Isso exige uma coordenação estratégica de um governo empoderado e lúcido, iluminado pelas ciências contábeis, porque trata-se de um problema de equilíbrio patrimonial, do ponto de vista dos grandes passivos, e de fluxo. E aí no fluxo tem condição? Vou dar para vocês aqui alguns exemplos que eu já estou descansando. Mas eu não faço disso aqui um discurso agradável, eu faço um esforço de repartir com os meus compatriotas a solução do Brasil. O Brasil o nosso déficit público em bases correntes foi de 130 bilhões de reais se a gente não aceitar a mentira do Bolsonaro, que é contabilizar receitas once and for all como se fosse receita corrente. Deixa eu ver o que eu estou querendo dizer. O Bolsonaro pegou 70 bilhões do BNDES, isso é que é pedalada fiscal, de capital que o Estado brasileiro botou no BNDES, descapitalizou o BNDES e botou na conta pública. Fazendo essa conta, e não tem 2 BNDES, 3 BNDES para o ano que vem, para o outro ano. É uma vez e acabou. Então, na forçação de barra, na marreta, eles terminam o ano com 80 bilhões de reais de déficit. Em bases correntes, o déficit brasileiro é pelo menos 130 bilhões de reais. Então, essa é a nossa tarefa, 130 bilhões de reais por ano. Então, veja bem, o Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a pequena Estônia, no leste da Europa. Se o Brasil cobrasse o que eu já cobrei quando ministro da Fazenda do Itamar, portanto, não é comunismo, não é uma expropriação, é uma coisa normal que o mundo inteiro faz. Na crise de 2008, os americanos aumentaram esse tributo. Se nós cobrarmos só o que eu já cobrei quando ministro, e o Fernando Henrique revogou, e os anos do petismo mantiveram revogado. Lucros e dividendos empresariais. O Brasil arrecada por ano 70 bi. Quanto era o buraco? 130. Vocês são contadores, né? 130 menos 70? Pela matemática moderna, professor? Né? Eu preciso achar o resto do dinheiro. Eu achei 70 e 130, então falta 70. É isso? 60. O Brasil dispensou de cobrar impostos devidos, que a classe média morre na fonte, salário do professor reitor, vem lá 27,5% e não tem nem direito de contratar um contador para fazer um planejamento tributário. Morre ele na fonte. E o povo trabalhador nem sabe. Mas quando faz uma ligação de um pré-pago, um diarista, dentro do ônibus aqui em Salvador, vai dizer, patrão, estou chegando atrasado porque teve uma confusão no terminal, 40% do custo dessa ligação é imposto. Indireto, que é o mais perverso dos tributos, foi bem. No Brasil, por uma série de políticas de clientelismo, sem contrapartida, sem coisa nenhuma, esse ano de crise, o Brasil dispensou 300 bilhões de reais de tributos devidos. Eu não estou falando de sonegação, não. É outra pancada. Estou falando do governo dispensou de cobrar.
E eu dou um exemplo prático para vocês. Sabe essa Localiza? Eles me odeiam. Eu gosto de dar o nome para as pessoas saberem que não é poesia. Pois bem, sabe essa Localiza? Essa Localiza é o seguinte. É dono dela um picareta chamado Salim Matar. Esse Salim Matar é o secretário de privatização do Bolsonaro. Esse homem anda pelo mundo afora a esculhambar o Brasil, para aviltar nosso patrimônio. E eu vi o Paulo Guedes dizendo na Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos que o Salim Matar estava autorizado a vender até o Palácio do Planalto. Era uma brincadeira, mas de muito mau gosto. Mas está aí, botando para vender. Petrobras, refinaria, já estão vendendo o filé da Caixa Econômica, vão quebrar o Banco do Brasil para vender. Estão querendo fazer uma fusão com o Banco of America, a negociata já está em andamento, pois esse é o Salim Matar. Pois bem, esse privatista, que o Estado não presta, que é corrupto e não sei o que e tal, tem a Localiza. Ninguém sabe por que nem quando, infelizmente foi no governo de esquerda, o Salim Matar conseguiu comprar carro sem imposto. Manda. Então o Salim Matar vai numa fábrica de veículos, vamos pegar Ford aqui na Bahia, vai lá e compra um carro, não é com o Sport, que é feito aqui. Vamos lá, eu conheci um carro que custava 44, ele tira por 32, porque ele tira os impostos. Pega esse carro e aluga para uma pessoa Uber. Tudo subempregado dele. Ele entrega os carros dele para o cara rodar como Uber. 6 meses depois, ele deprecia esse carro, que comprou por 32, para 25, 27, e bota para vender por 39. Porque o carro novo custa 44. E hoje o faturamento, eu sou caprichoso, estudioso, vou ver o faturamento. O faturamento da Localiza, que é uma empresa de locação de veículos, 60% é revenda de carro, sem pagar imposto. Pois bem, a soma dessas brincadeiras, que eu conheço todas, dá 300 bilhões de reais. Vamos supor que a gente amanheça muito generoso para resolver o problema do Brasil e deixa essa mamata a 80% dela, enquanto a gente estuda melhor. Vamos cortar 20. Quanto é que deu? 20 vezes 300? Deu 60. Quanto é que eu estava lhe devendo? Acabou o déficit, ó. Vocês perceberam? 70 bilhões em linha com as melhores práticas internacionais, cobrando imposto sobre lucros e dividendos empresariais que o mundo inteiro cobra. E cortar 20% das renúncias fiscais criteriosamente, só mamata, picaretagem de Barão, eu zero déficit. Mas tem mais. Sabe esse cidadão que corre de moto para entregar a pizza de madrugada e tal? Paga IPVA na motocicleta dele, ou então a guarda municipal recolhe. E ele não paga e vai para leilão no Detran. Os jatinhos, os iates, as lanchas aqui da Bahia de Todos os Santos não pagam. Sabiam disso? Não paga. A herança e doação, sabe quanto é o imposto sobre grandes heranças nos Estados Unidos? Epicentro do capitalismo, modelo dos liberais. Esse Paulo Guedes, se você, o Bolsonaro, se você chutar o saco do Trump, vai atingir o maxilar dele. Ainda que seja de mau gosto. Pois bem, os americanos são maravilhosos. Então, sabe quanto é o imposto lá, o Bolsonaro? 40%. Sabe quanto é que cobra no Brasil? Dos grandes? 4%. O Ceará cobra 8%. Faz 29 anos que nós não sabemos o que é déficit. No meu estado, faz 29 anos que a gente não sabe o que é desequilíbrio fiscal. Lá a gente cobra 8%, não cobra mais por quê? Porque o teto da Constituição do Brasil, você não pode. Mas com o teto de 8%, o Brasil cobra 4%. Sabe quanto é que dá de arrecadação para isso? Mais 18 bi. Sabe quanto foi o corte das universidades? 8 bi. 2 vezes o corte e mais uma dobra. Então vejam bem, o Brasil tem solução. O nosso problema é que o debate político está colapsado, faz uma aposta na ignorância, na prostração ideológica, na manipulação da religiosidade do povo e no culto à personalidade de lado a lado. Ora, mas isso tudo a gente pode remover com uma juventude que se equipe, depois da farra, entre na luta. Um abraço para todos.
Boa noite, gente. Bom, depois dessa brilhante palestra de Ciro, eu não sei se a galera da organização recolheu algumas perguntas aí. Quem tiver pergunta pode enviar aqui para fazer no máximo 3, 4 perguntas, para ver se Ciro responde. Só como informe também, depois aqui a gente vai servir um coffee break para todo mundo, que vai estar aqui no foyer do teatro. E depois também tem atividade cultural. Procure a galera da organização para comprar o ingresso, para saber sobre. Então vamos desfazer a mesa. E aí eu vou ficar aqui com o Ciro Gomes na mesa para poder recolher as perguntas. Muito obrigado a todos os professores, a Mel, Liz, todos os companheiros. Tem mais alguma pergunta aí? Bom, temos aqui 13 perguntas, uma que é realmente bem de contador, que acha do simples, tem até um amigo meu que fez um TCC sobre isso, vai ajudar ele. Então vamos lá. Professor Ciro, como o professor Mangueira influencia em suas ideias e um eventual governo, qual seria a função dele caso participe? Mangabeira, perdão. Com toda essa situação tosca que estamos vivendo, como imaginamos as eleições de 2022? O que você acha do Simples Nacional? Essa eu também quero saber. O professor Roberto Mangabeira Unger é um velho amigo e sou culpado dele. A escolha de ser culpado não é dele, é do filho. Ele não batizou nem o filho. E o Gabriel, quando eu escrevi um livro junto com ele, trabalhamos juntos muito tempo, e o Gabriel acabou se afeiçoando a mim, e quando fez 10 anos se converteu ao catolicismo e me convidou para padrinho. Então eu sou culpado do Mangabeira, mas não devo a ele, Mangabeira, essa honra, ao Gabriel, meu afilhado. E ele é um pensador absolutamente extraordinário. O Mangabeira, entretanto, é o que eu digo brincando com ele, que ele é a prova da incompletude do ser humano. Porque é um pensador extraordinário que lançou um livro agora, eu recomendo, já está com a versão em português, chama, acho que é Economia do Conhecimento. Esse livro é tão instigante que tem a ver com aquilo, todos os procedimentos humanos repetíveis serão substituídos por algoritmos, máquinas, robôs e inteligência artificial. Então, por exemplo, o contador, não é verdade que o contador vai só aplicar os programas, porque quem faz o programa tem que ser contador. Percebe? Então quem faz o programa tem que... Mas a formação do contador moderno brasileiro, evidentemente, não está entendendo isso. Não é culpa da Universidade da Bahia. É simplesmente que nós perdemos o passo, estamos cercando as universidades, não acordamos para a revolução, pelo contrário. Nós estamos retrocedendo de forma absolutamente dramática. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 13º país do mundo em publicação de papéis. Significa uma pujança bastante relevante em matéria de fazimento de ciência. Mas é o 76º país do mundo em registro de patente. Ou seja, está se agudizando a distância entre a ciência e a sua aplicação tecnológica. E isso é uma coisa de planejamento estratégico e tal. E o Ministério da Ciência e Tecnologia está com o pior orçamento da história. Estamos liquidando as universidades, essa PEC 95 que eles fizeram e o Brasil não prestou atenção, condena por 20 anos o Brasil a congelar os gastos correntes com educação, saúde e segurança por 20 anos. Só para vocês verem o tamanho da aberração, nascem 2 milhões de bebês por ano no Brasil. E a atenção materno-infantil está proibida de se expandir. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós universalizamos ao longo dos anos 80, 90 e 2000, nós universalizamos o ensino básico. Então você chegou a essa bolha, chegou ao ensino médio, não tem vaga. E a vaga que tem é precária e nós temos uma evasão de até 60%. Está congelado o nível que temos hoje, de expandir e de qualificar, porque só vai reter o garoto e a garota em tempos de internet se a escola mudar radicalmente sua incompreensão de um paradigma pedagógico assentado na decoreba. Né? O camarada em casa vai perguntar, quem descobriu o Brasil? O cara entra no Google. E se quiser, pega um óculos e faz a viagem junto com o Cabral. Né, com realidade virtual e tal.
Aí o cara vai tomar banho, que na cidade é chato pra cacete, pegar o ônibus, que é também complicado e tal, correr risco de tomar o celular do rapaz, chegar na escola com o professor de costas para ele, coitado, é o que pode fazer, com o GIR dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por acaso, em 22 de abril de 1500. Não fica nenhum. Enquanto isso, o gavião do narcotráfico está oferecendo 50, 60, 70 reais de diária para ele alimentar a ilusão consumista de poder comprar o celular, o tênis, etc, etc, sem estar divertido que dali é cana ou morte. Mas essa é a tragédia brasileira que os políticos não estão entendendo nada. A população carcerária brasileira saiu de 230 para 230 mil para 760 mil no governo Lula. Quem botou pobre, preto, negro, jovem na cadeia foi a esquerda, replicando a estúpida lei americana da guerra contra as drogas, que é uma guerra perdida. Do jeito como está sendo feita, só serve para criar mão de obra perigosa para as facções criminosas, essas sim que reinam sem que nós tivéssemos feito nenhuma inovação institucional, nem nas operações das nossas polícias. Esse é o grande drama do Brasil. Então, o Mangabeira, ele pensa essas coisas todas de uma forma absolutamente genial. Mas, como eu lhes disse no começo da resposta, ele é a prova da incompletude do ser humano. Ele se compromete pouco com a dialética de, ok, como é que eu saio daqui para lá? Não é? Então é um encontro muito interessante, porque ele mexe com a minha cabeça e eu mexo com a cabeça dele o tempo todo, porque eu sou um fazedor. Eu gosto muito de estudar, especular, etc., mas eu sou um fazedor. Enfim, não é gabolista. Estou me apresentando, eu era governador, ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil no estado miserável do semiárido do Nordeste, do Ceará. Falei aqui que sou política fiscal, ninguém tem nada parecido. Eu, governador, sabe o que eu fiz com a dívida pública do Ceará? Fui lá e comprei. 100% da dívida imobiliária do Ceará eu comprei com 30, 20 anos de antecedência. E nem podia nem me gabar, porque eu comprei com deságio. Eram títulos de 20 anos, que eles vendiam a tempo presente com 32, 35, 34% de deságio. E eu então fui, todo mês ia lá e comprava para proteger o Estado. Então eu ia vencer dali 20 anos, mas era o meu Estado. O resultado hoje, o Estado está aí equilibrado, São Paulo quebrado, Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais quebrado. Né? Então essas coisas assim, eu me comovo, sou zangado, porque eu tenho convicção de que o Brasil pode fazer diferente. E o Mangabeira mexe com a minha cabeça no ideal, nas formulações. Por isso nós escrevemos esse livro juntos e continuamos trabalhando juntos. Certamente eu o convidaria para o meu governo, não sei bem em qual lugar, mas ele é um cara que, bem orientado na parte prática, ele é um cara extraordinário. Bom, tem aqui a pergunta sobre qual é a situação tosca, como estamos vivendo, como imagina as eleições de 2022. Eu acho que a gente não devia especular sobre as eleições de 2022, porque isso faz muito mal, já está fazendo muito mal ao Brasil. Então, se vocês repararem, toda a grande demanda do Brasil por um debate, o principal partido de esquerda, o PT, esteve absolutamente colapsado com uma agenda Lula livre. Eu compreendo, com a minha alma. Nunca comemorei a tragédia da prisão do Lula, a decadência do Lula. Não é uma pessoa que eu conheço pela televisão, é um velho amigo de mais de 30 anos. Em 1989, o Lula era uma mirabolância, eu era prefeito de Fortaleza e votei nele no segundo turno. Embora já tenha me aborrecido muitas vezes. O PT ficou contra o Canteiro Neves no colégio eleitoral. Pelo gosto deles, o Maluf tinha ganho a eleição para ser o quanto pior melhor. E tudo bem, vira a página. Depois o PT ficou contra a Constituinte, agora tiver a Gleisi. A Constituição, o Bolsonaro está rasgando. O PT não assinou a Constituição. É porque o Bolsonaro não sabe de nada. É a turma deles. E, porra, vocês não assinaram a Constituição, vocês sabem que é uma Constituição burguesa, que não presta para nada, e agora estão reclamando que eu estou mudando a Constituição. O PT ficou contra o Itamar e ficou contra o Real. Eu corri o risco de ser ministro, renunciei ao governo do Ceará, onde eu era o governador mais popular do Brasil, para assumir a batata quente do Plano Real no auge de uma crise. Então, assim, aí é moleza o cara ficar só na boa, esculhambando e tal, e vai na boa, e traz todo o pensamento progressista pelo beijo do lado deles. De repente, para explicar o inexplicável. Porque se a gente pode debater o processo viciado que o Lula sofreu, eu não tenho a menor dúvida, eu sou bacharel em Direito, professor de Direito, advogado. O processo do Lula foi viciado. O Moro é um politiqueiro.
ambicioso, sem escrúpulo, está tudo certo. Agora, daí a dizer que não houve um aparelhamento do Estado brasileiro e que a corrupção virou orgânica no PT, é mentira, porque virou. Eu avisei do Eduardo Cunha, avisei do Dionísio Oliveira, avisei do Sérgio Machado, cansei de avisar, né, de várias coisas. Então eu sei muito de perto que para eles o Estado virou uma propriedade. E como o Lula virou um Deus, pode fazer o que quiser e bem entender. E isso está matando o Brasil. Está matando o Brasil. Porque se o debate do campo da direita é o desmonte do Estado brasileiro nessa velocidade, nessa complexidade, do nosso lado é a defesa do indefensável, ou da simplificação grosseira, que a gente faz um movimento contra a reforma da Previdência, a faixa na frente, Lula livre. A gente faz um debate contra a reforma previdenciária trabalhista, faixa na frente, Lula livre. Resultado prático é que a sociedade brasileira foi cooptada, a sociedade civil brasileira, nós estamos levando a maior pancada e ninguém quebra uma vidraça. Porque toda e qualquer oposição parece comprometimento com o petismo que a população abomina hoje. Não digo nós no Nordeste, que até temos uma visão diferente, mas eu que viajo o Brasil, vocês não têm ideia o que é o lulopetismo na cabeça do cabo do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste brasileiro. O Bolsonaro, nesse momento, ainda pode andar pelado na rua, bater na mãe, e ainda vai dizer o seguinte: se fizer tratar mal, o Lula volta. E funciona. Presta atenção de hoje em diante, não concordem comigo, presta atenção, se não é uma espécie de simbiose, de parasitismo reverso. O Lula escolhe ele e ele escolhe o Lula. Desse jeito, as eleições de 2022, o resultado já é conhecido. Porque Bolsonaro pode ficar no caminho, mas o bolsonarismo saiu do armário. Esse movimento neopentecostal, fundamentalista, ele saiu para sempre. É uma novidade. Aí qual é a minha posição em relação a isso? Eu acho que a gente tem que ajudar o povo a entender que o Estado é laico, e todas as vezes que você deu centralidade à religião como ato político partidário, virou genocídio, virou morte, virou perseguição. A Inquisição da Igreja Católica não foi um pecadilho, foram 350 anos, 3 séculos e meio, em que mulheres, jovens, crianças, cientistas, professores foram queimados porque diziam que a Terra não era o centro do universo. As mulheres porque queriam trabalhar, as mulheres porque queriam estudar, foram levadas para a fogueira, aqui no Recife, aqui houve... Então, se a gente não ajudar o povo a entender isso, não, o que o Lula está anunciando? Vai criar o movimento neopentecostal do PT. Eu estou fora, nunca mais. E olha aqui, eles não respeitam nada nem ninguém, mas eu ajudo o Lula desde 89, sem faltar nenhuma vez. E eu era o herói. Agora virei um bandido preferencial. Tudo por ambição de poder, por falta de projeto, por falta de compreensão estratégica. Isto não pode chegar a 2022. Nós temos até lá um longo, penoso, difícil caminho, porque até 2022, se a gente não reparar, alguém já falou isso aqui, acho que foi você, o Brasil poderá já ser uma ex-nação. Por exemplo, se a gente entrega o petróleo, fechou uma porta. Se a gente entrega a flor, o único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário é o setor aeroespacial, puxado pela Embraer, nós entregamos. Então entrega a Petrobras, entrega a Embraer, você vai fechando portas. Aí daqui a pouco você, para fazer isso, você vai sofrer um embargo americano. E o embargo americano, com um país que se industrializou, significa simplesmente desabastecimento em química fina, remédio, meio de diagnóstico médico. Então, se ele não sabe, eu sei o que significa isso. Eu tenho experiência. E quem olhar o que está acontecendo na Síria, na Líbia, no Líbano, na Arábia Saudita, o Irã agora, mais recentemente e tal, é exatamente esse jogo. Exatamente esse jogo. O Brasil não precisava sofrer isso, porque nós temos a coisa. Estou entregando. Sabe quando é que os americanos vão sair do Brasil se nós deixarmos eles entrarem em Alcântara? Nunca mais. Está lá em Guantánamo, em Cuba. Mas não é só lá não, eles têm uma base aérea não autorizada, uma base militar não autorizada na Arábia Saudita. Sabe quem treinou Osama Bin Laden, que era filho de um arquimilionário saudita, para enfrentar os soviéticos no Afeganistão? A CIA. Não acredita em mim não, porque parece que eles fazem a cultura da paranoia. Vão para a internet. Quem treinou Osama Bin Laden
para fazer guerrilha contra os soviéticos durante a Guerra Fria no Afeganistão foi a CIA americana. E aí o Osama Bin Laden virou de lado por quê? Porque na Guerra do Kuwait, os americanos pediram autorização para estacionar uma base provisória na Arábia Saudita e nunca mais saíram. Nunca mais saíram. Hein? Saddam Hussein foi treinado por eles. As armas químicas que eles denunciaram, eles forneceram na guerra contra o Irã. E esse é um problema grave para o Brasil. E nós não precisamos fazer isso. Nós temos uma relação... Hein? Sem dúvida. Agora, por exemplo, esse general Soleimani foi o maior combatente do Estado Islâmico. O herói da luta contra o Estado Islâmico foi ele. Aí inventa esse negócio e mata o cara. Então, é isso que estão trazendo para o Brasil. Então, ou a gente entende que o jogo é esse, ou não haverá país. Ou o país que haverá, sempre haverá, será um país que vai sofrer o diabo para se reconstruir. Petróleo, especialmente petróleo. Se nós deixarmos o petróleo ser entregue, é muito difícil a gente conseguir de volta. Uma pergunta. Como reverter as reformas do governo Bolsonaro? Parte delas não é difícil. Parte delas não é difícil. Eu não estou muito preocupado, por exemplo, com a necessidade de você fazer uma reforma previdenciária que conserte as besteiras do Bolsonaro. Isso daí não é o nosso maior desafio, dá para fazer. O problema é o seguinte, deixa eu tentar explicar para vocês. Se você tem um país em crescimento econômico, distribuir renda é menos sangrento. Porque se você está com a renda em crescimento, você pode apropriar o plus de renda para fazer o esforço de distribuição de renda. Se o país está estagnado, você distribuir renda quase sempre foi sangrento na história da humanidade. Porque trata-se de tirar de quem tem para distribuir a quem não tem. Com um problema de cidadania. É que quem não tem no Brasil, tem, por isso que eu dou muita importância a conversar, e sou chato com os estudantes. A turma diz, tem que subir a favela. Eu adoro a favela, eu venho do sertão do Ceará, nunca perdi a eleição no meu estado. Conheço o Ceará com a palma da minha mão, as favelas de Fortaleza, não tem uma delas que eu não tenha trabalhado, ninguém fez mais creche do que eu, enfim, está tudo certo. Só que o problema do Brasil é criar uma corrente de opinião. E a favela não vai entender. Por quê? Porque o pensamento progressista não pode aceitar a simplificação grosseira da demagogia. Eu não posso chegar a dizer o seguinte, deixa que eu chuto, o Bolsonaro é um merda, e eu sou o novo herói, deixa que eu chuto. Que é o que estão falando. Não, o Lula não foi bom? Foi bom, ok, foi bom. Agora compara o Brasil com antes e compara o Brasil com o período do lulopetismo. Foi medíocre. Acabei de dizer para vocês, não concordem comigo, vão consultar se é verdade ou não, esse assunto de ciências contábeis. Eu estou dizendo, vou repetir, que o Brasil cresceu entre 1945 e 1980, 6,5% ao ano. Eu estou dizendo a vocês que o Brasil, entre 1980 e hoje, cresce a 2%, 2 de inflação. Isso é fato. Se eu cresço a população a 1%, a renda por cabeça praticamente está estagnada. E aí o que aconteceu com o Lula? Aconteceu com o Lula o seguinte, houve um surto de câmbio, que eu já expliquei para vocês. Então, se o Lula estivesse tomando posse hoje, o câmbio, a taxa de câmbio seria, a valor presente, a valor constante, seria algo aproximado a R$8. A taxa de câmbio está 4,18. Então, quando o Fernando Henrique quebrou o Brasil, a taxa de câmbio foi para o equivalente hoje, descontado a inflação, a tempo presente, seria algo ao redor de R$8. 8 anos depois do Lula, e eu já disse para vocês que o câmbio é um preço relativo que mexe com todos os preços. Então eu precisava de R$8 para comprar $1 de remédio, R$8 para comprar $1 de passagem de ônibus, que é diesel, que é dólar. Eu precisava de R$8 para comprar um pão, $1 de pão, etc. Com a Dilma, o Lula entregou a 1,75, a valor constante. Portanto, o povo, por este argumento, quadruplicou a capacidade de consumo no período do Lula. Essa é a primeira política, o câmbio. Em contrapartida, quando você tem um câmbio muito valorizado, você destrói a capacidade de competir da sua produção local. Porque fica mais barato o cidadão sair de São Paulo para Miami do que vir para Salvador, com o câmbio barato. Então fica mais barato, a classe média adora. Sai mais barato você sair de São Paulo para Miami, ainda compra um bocado de bugiganga, chega aqui ainda verde e tal, paga a passagem, do que vir para Salvador. E aí o país destrói sua base produtiva, expandindo o consumo.
Aí a gente já entendeu a diferença. Aí sim, a outra política foi o salário mínimo. Então, quando o Lula tomou posse, a grande discussão de 2002, eu fui candidato nessa eleição de 2002, o salário mínimo brasileiro equivalia a poder de compra a 76 dólares. E eu prometia, e fui chamado de mentiroso pelo Serra, que ia levar o salário mínimo a 100 dólares, a poder de compra. Com o Lula, o salário mínimo foi para 320 dólares. E aí lá no Sudeste eles não entendem isso, pensam que a gente aqui é lulista por causa de Bolsa Família e tal, e não nos respeita. Mas o problema é que aqui no Nordeste, 7 em cada 10 carteiras assinadas é salário mínimo. Então o salário mínimo saiu de 100 dólares, 76 dólares, para 320 dólares a poder de compra. Essa é a segunda razão, explode o consumo. Então a classe D e E, assalariada, saiu para a classe C e passou a comprar micro-ondas, geladeira, prestações, etc, etc. E essa é a terceira coisa, o crédito. O Lula faz um conjunto de políticas extremamente contraditórias, que é Banco Central extremamente conservador, dirigido pelo Meirelles, taxa de juros mais alta do mundo, e o Lula criando crédito dirigido, subsidiado pelo dinheiro público, para camadas. Então, o crédito consignado para os aposentados, o crédito do Pronaf para a agricultura, o crédito Minha Casa Minha Vida subsidiado, o ProUni, o FIES para os estudantes. Então, tudo isso foi sendo criado. Isso tudo, essas três coisas, mais a rede de proteção social, expandiram o consumo do Brasil, explosivamente. E nós não tínhamos base produtiva para isso. Então, explodiu a importação. Por que não quebra na mão do Lula? Porque a China, na contramão do Brasil, como eu mostrei a vocês, estava comprando o Brasil, bombando. Os números são impressionantes. Quando o Lula entregou o governo para a Dilma, o Brasil estava vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma foi derrubada pelo golpe, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo lá fora por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, por 30 dólares. Então, o Lula teve um momento em que as commodities brasileiras, os preços dos produtos tradicionais brasileiros, puxados pela China, bombaram de preço e pagaram a conta dos importados. Com a crise de 2008, a China começa a declinar e os preços despencaram. E a Dilma não entendeu nada, porque era um poste que o Lula nomeou para continuar mandando. Ou a gente fala as coisas, o Ceará foi um estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Aqui é um estado governado pelo PT, a Dilma perdeu o impeachment aqui. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. E eu estava lá, voto por voto. Voto por voto. Pedi demissão do meu super emprego na CSN, vai ser agredido no meio da rua, brigando, eu, meu irmão, não sei o que, para impedir o golpe. Eu sabia do que ia dar. Agora, dizer que foi um governo desastrado, não dá para não dizer. O governo, no primeiro de 4 anos, não conseguiu juntar um terço dos deputados, francamente. De uma Câmara à venda, né? Como demonstrado, a Câmara à venda, a pessoa não tem habilidade, nem capacidade, nem liderança para juntar um terço dos deputados. No Ceará, nós juntamos 2/3 contra o impeachment. 2/3, não foi metade, não. 2/3 votaram contra. Sabe qual é o respeito que eu tenho deles? Nenhum. Porque passei a contar essa história, porque não é possível, agora é o Brasil, é a nossa sorte no Brasil. Então, ou o Brasil entra numa dinâmica de produção e sai dessa ilusão cíclica do consumismo que não se sustenta, que foi o que derrubou o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, quando tomou posse, era real 1 por 1. Quando ele entregou para o Lula, era R$8 por 1. Então, o povo odeia, nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional. Vocês não percebem isso? Deu passagem ao Lula. E eles repetem o mesmo modelo, porque falta projeto, e a política de São Paulo, e do baronato financeiro. A última pergunta, pedi para mim elaborar sobre a auditoria. Acho que é um tema que foi abordado aqui, né? Auditoria da dívida pública, as contas públicas. Nós sabemos que, o senhor falou também, que o orçamento da previsão orçamentária, né? do orçamento público no Brasil, vai destinar 50%, perto disso, para pagar a rolagem da dívida. E quando há superávit, esse superávit é para pagar mesmo a dívida. Há vários indícios de estudiosos da área de que os contratos de swap são negociados de forma clandestina, de forma, né, sem transparência. Isso. E também há as reuniões do cupom que determinam as regras do jogo. Dentro do exemplo do Equador, que conseguiu eliminar 70% da dívida pública, o senhor seria a favor de uma auditoria pública das dívidas transparente, de forma democrática?
tenho um compromisso formal com isso, anunciado na minha campanha, e continuo achando que é imperativo ao Brasil. Eu apenas sempre faço questão de dizer que isso tem que ser feito com muita responsabilidade, sem basófia, sem valentia, sem conversa mole, porque a dívida pública corresponde ao ativo da sociedade. Isso é que a gente precisa entender. Então, a dívida pública o que é? O FGTS, a conta dos trabalhadores, que é uma proposta compulsória, é uma dívida pública. E o ativo pertence aos trabalhadores. Se você fizer uma bobagem nisso, quem perde são os trabalhadores. A caderneta de poupança das pessoas é um ativo popular que corresponde a um pedaço da dívida pública. Aí depois você vai ter lá especulação, tal banqueiro, ó, tudo bem. Agora, a grande pergunta que eu faço é de duas naturezas. Primeiro, não sei se vocês sabem, e a Maria Lúcia Fatorelli, que é minha amiga, não diz, porque parece assim que é um ato de heroísmo e tal, mas está dito na Constituição que o Brasil tem que fazer uma auditoria. Sabia? Está escrito na Constituição brasileira. A outra coisa é mais trivial. Qual de vocês, daqui a pouco, indo para o bar, juiz, hein? Qual de vocês, terminando a conta, não pede a conta para dar uma olhada? Eu digo isso dos banqueiros que ficam, não sei o quê. Só um minutinho. Você vai num restaurante, você pede a conta, você não olha não a conta. Então assim, o Brasil tem uma rolagem de algo ao redor de 580 bilhões de reais por ano, de uma dívida bruta de 5 trilhões e 700 bilhões, e os caras não querem que a gente olhe a conta. Que é auditoria. Auditoria o que é? Não é calote não, é olhar a conta. E aí, meu irmão, não quero que olhe porque tem muita fraude. Eu fui prefeito de Fortaleza. Eu aprendi que existia muita fraude na prática. Então vocês imaginam que o Banco do Brasil vai enganar a prefeitura de Fortaleza? Né? Você vive com certas crenças, que você vai acordar de manhã, sua escova de dente está no armário do banheiro. Entendeu, né? Determinadas coisas você não... Onde será que está a minha escova de dente? Você não pensa isso, né? Você vai direto, automático, está lá. Então, o Banco do Brasil é credor da Prefeitura de Fortaleza. Aí eu tenho um secretário, que até hoje me ajuda, o Mauro Benevides Filho, aí que tinha vivência, PhD em Vanderbilt dos Estados Unidos, e tinha tido uma vivência no Banespa. Aí eu chamei para ser secretário de Finanças da Prefeitura, chegou, olhou e disse, prefeito, isso eu tinha 29 anos. Prefeito, o Banco do Brasil está tomando um dinheiro que nós não devemos. Eu digo, não, que é isso? Não é isso que eu estou lhe dizendo. Aí eu peguei lá, olhei, rapaz, sabe aquela história? O garçom uma vez fez na minha conta e somou a data. Né, hoje é 16. Uma vez numa farra dessa, eu já meio melado, o cara botou lá 4 cervejas, 2 espetinhos, 3 ovos fritos, não sei o que e tal. Aí 14 de 1 de 2020. Aí botou ali que somou, somou aqui, deu, daquela vez eu vi. Digo, meu irmão, isso aqui, rapaz, eu somei a data, me desculpa. Olha, tudo bem. Botou a data. É esperto. Porra, assim o Banco do Brasil estava fazendo com a Prefeitura de Fortaleza. Aí fui lá, fui para cima do cara, o cara, não, que não sei o que e tal. Fui em cima, tiramos algo ao redor de 18% a 19% da dívida que Fortaleza devia ao Banco do Brasil de roubalheira. Vocês imaginam o mercado privado. Então, juros sobre multa, né, informação privilegiada, swap cambial é uma picaretagem completa, que infelizmente a esquerda fez toda hora também. Então, eu, sendo presidente da República, haverá uma auditoria da dívida. Como solucionar o problema sem haver fuga de capital? Então, a ideia básica é aquilo que eu falei aqui antes. Então, a ideia é o seguinte, o anúncio é de que não haverá mudança em nada, em nenhum fluxo, em nenhum estoque, e nós convidaremos a FEBABAN a participar da auditoria. Agora, se fizerem, outros mecanismos terão que ser tomados. Porque eles podem fazer. Agora, a hora, de novo, é generosa, porque lá fora você está com 14 trilhões de dólares hospedados em juros negativos. Oportunidade de ouro que nós estamos jogando fora. Bom. Eu me pergunto isso toda hora e eu lhe respondo sim e não.
ou para não dizer não sei. Né? Mas deixa eu dizer no concreto o que é que eu penso. Eu acho que se a gente fizer uma providência macroscópica que o Bolsonaro está fazendo, isso é que me choca, que é você reduzir a taxa de juros na economia real a uma rentabilidade inferior à média da rentabilidade dos negócios, você quebra uma lógica. Essa lógica não será quebrada porque tem toda uma intoxicação e tal, e é preciso cindi-la. Então, onde é que eu vejo, por exemplo, modernidade, onde a esquerda não consegue ver? No agronegócio exportador. Esse agronegócio exportador não é mais aquilo que a gente vê que a turma do Bolsonaro, que a turma da motosserra, de matar índio, não sei o que e tal. O agronegócio exportador está ligado já na Bolsa de Chicago, sabe que se o Brasil for mal afamado em matéria de trabalho escravo, populações tradicionais, meio ambiente, não vai mais vender, vai perder o certificado de sustentabilidade, não vai mais vender, e eles não empregam gente, não empregam ninguém, é tudo automatizado, robotizado e etc. Agora, e tem uma turma aí. Depois, o que é que eu estou pensando muito concretamente em fazer? É mais ou menos revisitar, sem a ilusão nacional desenvolvimentista, mas revisitar a estratégia do Getúlio. O Getúlio fez o que fez sem ter uma burguesia nacional. Não tinha essa burguesia nacional. A burguesia que nós tínhamos era rural, escravocrata, né, oligárquica, vinha da República Velha, o diabo, e tanto que foi a guerra. 32 é uma insurgência contra o sopro de modernidade da Revolução de 30. E o Getúlio faz o quê? Cria um aparato estatal e cria uma burguesia nacional através de um conjunto de ferramentas públicas, que não precisam ser mais as mesmas. No meu caso, por exemplo, o que é que eu imagino? Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Aqui você tem uma vantagem comparativa de potencial global, que é do Brasil. E eu, às vezes, acho que tem um cérebro desmontando isso. Porque você vai ver, depois o complexo industrial da defesa, que é o único setor que eu já falei, de alta tecnologia, do Brasil era superavitário. Com a entrega da Embraer, passaremos a ser deficitário. Aí estão entregando. Depois o complexo industrial do agronegócio. Metade dos insumos da agricultura brasileira são importados. Agora mesmo a Petrobras está fechando uma fábrica de fertilizante no Paraná. Fechando, por isso simplesmente botando 1.000 pessoas para fora. Quando a gente devia fazer o oposto, verticalizar, nacionalizar, porque não tem problema tecnológico, os insumos são nacionais, que é potássio, fosfato, enfim, uma série de coisas que o Brasil tem, né? E potencial de escala numa política industrial de comércio exterior, né? Em que o BRICS também tem um papel estratégico. O Bolsonaro, atendendo ao Trump, está tirando o Brasil da OMC, onde nós temos um Estado de Nação em Desenvolvimento, que permite essas ferramentas, para botar o Brasil na OCDE, onde nós perdemos o que a China nunca quis. A China não aceitou e o Brasil nunca quis. Tudo está acontecendo na nossa barba e não se quebra uma vitrine nesse país. Por isso que eu aceito o convite para mim, porque vocês estão vendo quanto chato eu sou. É para criar uma corrente de opinião, senão eu deprimo. Sabe, se eu ficar em casa vendo o que está acontecendo e não contar para as pessoas, e aí o problema de ideia, de exemplo e de militância. E você tem ainda o complexo industrial da saúde. O que eu imagino fazer esse complexo? É uma dinâmica muito interessante que embrionariamente a gente tem feito lá no Ceará. Então a ideia qual é? Você tem a ferramenta da compra governamental, em que o governo federal, ano passado, comprou do estrangeiro 17 bilhões de dólares. Multiplica por 4. 7 vezes 4, 28, vão 2, 4 vezes 1, 4, 2, 6. 68 bilhões de reais, gerando emprego na Europa e na China, de coisas cuja patente está vencida em 80% dos casos. Aí você pega a Universidade Estadual da Bahia, pega uma escola qualquer aqui, equipa, faz um Instituto de Engenharia Reversa, copia, cama de hospital, prótese, não sei o que e tal, venture capital, incubadora de empresa e jovens empreendedores, de preferência originariamente pobres, que cresceram, qualificados por estudar, vão receber a compra governamental, a capacitação gerencial e disseminar essas novas práticas subindo o morro. Eu acho que isso é perfeitamente possível. E isso cria uma nova burguesia no Brasil. Bom, professor, mandaram aqui também que para o senhor ganhar juventude é importante tomar uma cerveja na Cultural com a gente. Bom, encerro por aqui, então fica findada a abertura do 33º Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Contábeis
Vamos pro cultural, vamos tomar essa cerveja. E amanhã tem atividade acadêmica o dia todo, sábado também, domingo. E agradecer mais uma vez ao professor Ciro Gomes pela palestra brilhante, pela exposição. Muito obrigado.